Boa noite. Mais uma live com os médicos. Já estamos aguardando a presença aqui da doutora. Pronto. Já mandei o convite. Pronto. Boa noite, doutora. Estamos todas. Boa Agora, noite oficialmente. oficialmente, exato. Bom, com muito prazer, eu recebo hoje a doutora Matilde Espósito, fisiatra, especialista em bloqueios neuroquímicos, para a gente falar hoje sobre a recuperação do paciente com e pós-Covid-19. Já até deixei o tema aqui fixado na live, para as pessoas que forem entrando já verem com o que a gente vai tratar. Doutora, seja bem-vinda, já agradeço a atenção da doutora ter aceitado esse convite desse projeto de live com os médicos, para trazer um pouco de conhecimento para as pessoas. E já passa a palavra à doutora. Muito obrigada a você. Primeiro, agradecendo o convite, é sempre um prazer estar com você e falando para todas as pessoas a respeito da fisiatria, que é a especialidade médica que cuida dos processos reabilitacionais para devolver a qualidade de vida e a funcionalidade às pessoas que a perderam, seja de maneira temporária ou de maneira definitiva. Como nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e como o Covid é uma doença absolutamente desconhecida e que tem nos preocupado muito, os que já pegaram, os que não pegaram, os que ainda eventualmente vão pegar, e o que acontece com a pessoa depois que ela pega o Covid. Como que a pessoa que se recupera, a gente tem notado que ela não se recupera integralmente, ficam sequelas. E é aí que entra o médico fisiatra, para reconhecer essas sequelas e tratar essas sequelas. Isso é extremamente importante nesse momento. Daí a importância do tema da nossa live. Não é? Doutora, a gente vê muito falar da doença, né, dos estudos que estão sendo feitos, do tratamento, das discussões de tratamento, mas a gente pouco ouve falar de sequelas. É um caso aqui, outro ali, que a gente sabe de alguma coisa que aconteceu, mas é isolado. Então, já quero começar perguntando para a doutora, assim, quais são os tipos de sequela que são conhecidos nesse momento? Olha, infelizmente, o Covid não é só uma doença que remete a um estado gripal. Apesar de muitas pessoas apresentarem a doença de modo assintomático, não tem sintoma nenhum, as pessoas que apresentam sintomas graves e acabam parando na UTI, elas ficam muito tempo hospitalizadas. 3, 4 semanas hospitalizadas e muito desse tempo dentro de uma UTI, onde ela fica imobilizada numa cama e com respirador artificial. Isso traz, mesmo para o paciente que não tem Covid, só fica na UTI por uma doença grave, isso traz uma série de consequências ao organismo. E na Covid, especialmente, porque a maior parte do tempo que essas pessoas passam nas UTIs, elas passam entubadas, com aparelhos de respiração artificial. E isto afeta a capacidade da respiração normal. Mesmo quando a pessoa é extubada, tira-se os tubos de respiração artificial, os pulmões não estão com a mesma complacência de antes. Aquela capacidade de contrair
e abrir, inspirar e expirar, já não é igual. Então, o paciente pode evoluir com deficiências respiratórias importantes, diminuição da sua capacidade ventilatória. E isto tem que ser reabilitado para ele voltar a ter uma ventilação normal. Porque senão ele vai ter muita dificuldade de respirar quando está fazendo uma caminhada mais longa, uma caminhada mais acelerada, uma corrida, ou um trabalho que requer algum esforço. Esse é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto é o do acamamento prolongado, é o que a gente chama de síndrome do imobilismo. A pessoa vai perdendo massa muscular. Muitas vezes ela perde peso também, porque ela ficou em alimentação parenteral. E ela perde fibras musculares. Os músculos vão sendo substituídos por gordura. Então, quando esta pessoa vai se levantar, ela tem muita dificuldade de parar em pé, de se equilibrar. Ela perde força, perde massa muscular e perde em equilíbrio. Inclusive, quando você fica muito tempo deitada e você levanta de repente, você tem o que a gente chama de síndrome de ortostática, porque você levanta, o sangue não bombeia rapidamente para a cabeça e você tem tontura. Já aconteceu com todos nós que estávamos deitados há algum tempo e levanta de repente. Isto é um outro aspecto. Um outro aspecto importante é que quando a pessoa fica muito tempo acamada, ela pode desenvolver o que a gente chama de escaras de decúbito, que são aquelas feridas que aparecem no corpo da pessoa ficar apoiada sobre as partes ósseas, sobre as protuberâncias ósseas. Essas escaras de decúbito aparecem mais no sacro, nos quadris, nos cotovelos e na cabeça, por ficar muito tempo na mesma posição. Além disso, nós sabemos que o COVID provoca uma grande inflamação generalizada. E esta inflamação afeta a parte vascular. Não é infrequente as pessoas afetadas por COVID terem problemas vasculares e aparecerem manchas roxas que se tornam pretas por falta de vascularização, e a pessoa perde áreas, principalmente áreas da extremidade. Perde o dedinho, perde o dedo, perde o pé, por falta de vascularização. E aí ele está amputado, se ele perdeu o pé. As lesões de extremidade dos dedos da mão também são bastante frequentes. Já tem até um atlas de lesões dermatológicas da COVID. Imagina a quantidade de lesões. Já foi publicado um atlas de lesões dermatológicas da COVID. No problema vascular, quando falta vascularização para as áreas do sistema nervoso central ou para os vasos periféricos, nós podemos ter patologias do sistema nervoso, com alteração de sensibilidade. É extremamente comum em pacientes graves de COVID relatarem hipoestesia, não sentem bem as extremidades do pé, as extremidades da mão. A gente diz que é uma falta de sensibilidade, como se fosse uma bota, uma meia, o formato de uma meia no pé. Eles têm falta de sensibilidade nessas áreas. Então, nós temos problemas pulmonares, problemas neurológicos, problemas vasculares, problemas musculares. Com o paciente entubado, muitas vezes,
quando vai passar o tubo, machuca a corda vocal. Quando tira o tubo, a pessoa tem rouquidão, então uma alteração da voz, por causa do traumatismo da passagem do tubo. Além disso, é típico da doença alteração do olfato e do paladar. Então, a pessoa não come bem porque ela não sente o gosto, ela não sente o cheiro da comida e o gosto da comida. Então, ela perde o apetite. Com isso, ela come mal, ela entra numa desnutrição. E somando a todas essas coisas, nós temos o aspecto psicoemocional. Porque, primeiro, eu peguei Covid, estou indo para o hospital, fiquei na UTI, vou morrer, e ainda estou sozinho, porque não deixam nem meus familiares entrarem para me visitar. A Covid é a doença da solidão, porque nós estamos confinados nas nossas casas, nós estamos longe dos nossos familiares, nós estamos longe dos nossos amigos, mesmo quem não pegou Covid. E quem pegou Covid, ou está no hospital isolado e não pode receber visita, para não contaminar a visita, ou está isolado num cômodo dentro da sua própria casa, para não contaminar as outras pessoas da família. Então, é a doença da solidão. Então, a pessoa evolui com alterações emocionais muito importantes pela solidão e pelo medo, depressão e angústia, ansiedade. Né? Então, nós vemos que é uma doença muito complexa, muito, muito complexa. Tem vários aspectos que nós, médicos reabilitadores, vamos ter que intervir. À medida que esses pacientes saem do hospital, à medida que esses pacientes têm que se reintegrar à comunidade, às suas atividades, os médicos fisiatras vão ter que intervir e com a equipe multiprofissional de reabilitação, vamos ter que traçar perfis reabilitacionais individualizados para que esses pacientes realmente consigam se recuperar. Vai ser uma tarefa hercúlea. A doutora está falando, eu estou pensando, o primeiro caso que eu ouvi falar de amputação foi do ator americano da Broadway, que estava internado, e aí que ele teve que amputar a perna, e aí foi acho que o primeiro caso. Eu estava fazendo uma pesquisa e vi os estudos na França sobre essas questões dos problemas vasculares que eles tiveram lá, que lá parece que foi maior do que na Itália. E a gente via... Esses problemas vasculares, porque como a doença era nova para todos os médicos do mundo inteiro, os médicos no início não sabiam como lidar com a doença. E à medida que os casos foram se repetindo, por observação, os médicos começaram a ver que haviam outros problemas além do pulmonar, que havia o problema da chuva de citoquinas, né? Que eles falam que é a tormenta citoquímica, porque é as citoquinas, essa substância da inflamação, elas inundam o organismo, então provocam inflamação em todas as partes do organismo. As questões vasculares decorrentes dessa tormenta inflamatória, e aí, na consequência, uma cascata, né? Inflamação, problema vascular, problema neurológico. Enquanto isso, a musculatura vai deteriorando, o pulmão vai deteriorando, as lesões de pele vão aparecendo e a psique do paciente vai para o espaço. Por mais que ele seja previamente uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, não há como você manter o equilíbrio numa situação tão grave como essa e sobre um isolamento. Porque o isolamento é tão profundo
que com a máscara, os equipamentos de EPI, aquele shield, né, que os médicos usam, eles não enxergam nem os médicos, as enfermeiras que estão tratando. Parece um astronauta que está do lado dele. É difícil você conversar com a pessoa e quando a pessoa está com o rosto tapado. Não há a afetividade, aquele encontro afetivo. E isso traz um isolamento profundo para esses pacientes. É uma situação muito difícil, muito angustiante. Por outro lado, médicos e enfermeiras também estão muito preocupados com a sua própria saúde, com levar a doença para dentro das suas próprias casas, onde tem esposa, marido, filho, pais idosos. Médicos perdendo o emprego, médicos estafadíssimos, enfermeiras estafadíssimas, fisioterapeutas estafadíssimos de cumprirem plantões de 24, 38, 48 horas, porque à medida que os profissionais de saúde adoecem, não tem quem os substitua. Então, eles têm que dobrar turno, você percebe? Então, a estafa do médico, e ele sabe que ele estafado, ele estressado, cai a resistência e ele fica mais suscetível à doença. Então, tudo é muito complicado, você percebe? É uma situação que nós nunca vivemos. E gostaríamos que a gente nunca precisasse viver novamente. Né? Mas esse fim é de uma semana, situação muito difícil. esse fim de semana eu estava conversando com uma cardiologista amiga minha e ela falou assim, o único profissional que é acima de 60 anos, que não pode ficar sem trabalhar, é o médico. E a gente o médico que é risco pela idade não pode ficar sem trabalhar, porque ele é o fronte. E quanto mais, é o que a doutora disse, quanto mais os médicos vão ficando doentes, mais a gente não tem. Mas os médicos do front vão precisar de mais trazer pessoas que já estão, que também estão em risco. É uma situação muito difícil. E o que preocupa, doutora, é que os índices, pelo menos essa semana, com a flexibilização, né, acabaram disparando. Aumentando. São alarmantes. Aqui mesmo, em Sorocaba, foi a primeira semana que nós tivemos uma lotação de 95% a 100% dos hospitais, tanto em leitos de UTI como em leitos de enfermaria. O hospital regional está absolutamente lotado, a Santa Casa está lotada, a Unimed cresceu muito o número de pacientes internados. Então, é uma situação difícil, porque nós começamos a quarentena, na minha opinião, muito cedo, aqui em Sorocaba, no estado de São Paulo. Não na minha opinião, não precisava todas as cidades do estado ter entrado na mesma data. Conforme fosse crescendo os casos em cada cidade, entrava-se em quarentena. E chega uma hora que não pode mais ficar em quarentena. Nós não temos mais condição econômica, emocional para continuar essa quarentena. Né? Então, todos nós estamos, de alguma maneira, saindo para trabalhar, para dar a nossa colaboração, e aí os casos aumentam, não tem como não aumentar. Né? Mas, voltando ao tema da nossa live, eu acredito que nós vamos ter, no pós-Covid, porque isso passa, é uma questão de tempo, uma hora vai terminar, não tem como. Nesta hora que terminar, nós vamos ter um pool de pacientes muito grande que vai precisar de tratamento reabilitacional com equipe multidisciplinar, fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, enfim. E os nossos pacientes normais, que ficaram todo esse tempo sem fazer tratamento, estão muito carecidos de tratamento. Eu mesma voltei a trabalhar porque meus pacientes não aguentavam mais ficar sem tratamento.
Eu tinha paciente que estava perdendo cirurgia, que tinha acabado de fazer. Então, Nossa. eu me vi obrigada a voltar, apesar de ser do grupo de risco, porque meus pacientes realmente estavam precisando de tratamento. Os tratamentos foram deixados de lado. Se você vê as estatísticas, Carolina, nós temos, por exemplo, de acidente vascular cerebral, nós temos um número de acidentes vascular cerebral médio por mês, por ano. Nestes meses da Covid, esse número caiu assustadoramente. Por quê? Porque os pacientes não procuraram hospital. Eles tiveram seus AVCs em casa, eles tiveram seus derrames em casa, eles tiveram seus infartos em casa. Você percebe? Sim. E morreram em casa ou estão sequelados em casa. Então, quando tudo isso acabar, nós fisiatras vamos ter muito trabalho. Eu tenho certeza disso, porque nós já tínhamos os nossos pacientes que nesse período, se não pioraram, é um milagre. Eu espero que eles venham, a minha expectativa é que eles venham piorados. Se eles estiverem pelo menos igual, eu vou estar soltando fogos, entendeu? Festejando. Mas eles ficaram 3 meses sem tratamento. 3 meses sem tratamento para uma pessoa portadora de deficiência física, portadora de necessidades especiais, é muito tempo ficar sem tratamento. E vamos ter todo esse pool de pacientes com Covid, sequelados de Covid, com alterações pulmonares, musculares, neurológicas, de pele, de fala, de olfato e de paladar e alterações psicológicas, além das alterações nutricionais. Vai ser muito Doutora, trabalho. eu fiz uma live com um cardiologista logo no começo de maio, e ele chamou a atenção para essa questão dos pacientes que estavam morrendo de problemas cardíacos dentro de casa, porque não procuravam atendimento. De um certo ponto. Gravíssima. Pacientes de câncer que interromperam seus tratamentos. Isso é muito, muito complicado. É muito complicado. E voltando ao aspecto emocional, a Covid não é a doença da solidão só para quem pega a Covid. É a doença da solidão também para quem está com medo da Covid. Tem muitos casais de velhinhos que estão trancados em casa por serem grupo de risco e estão muito mal emocionalmente, por não terem contato com os filhos, com os netos, com os amigos, com os vizinhos. Se sentem enterrados vivos. Isso tudo vai ter repercussão. Esse estado de estresse emocional piora a hipertensão arterial, piora a diabetes. Então, a questão de saúde pública no Brasil, com a Covid e após a Covid, tem que ser o alvo das autoridades, porque a Covid vai deixar um rastro muito grande dentro do sistema de saúde. Um rastro de aumento de pacientes, aumento de patologias, aumento de gastos, de insumos, de necessidades de pessoal, quando nós não vamos ter mais esses insumos, não vamos ter mais esse dinheiro para investir nisso. Aqui mesmo, no nosso hospital regional, está havendo um esforço da diretoria em reduzir custos, porque o dinheiro está acabando. Percebe? Os pacientes muito caros, o dinheiro está acabando. Então,
Vamos reduzir custos, reduzir as equipes? Ok, se reduz a equipe, o número de atendimentos que era dado antes não vai conseguir continuar sendo dado depois. E a necessidade de atendimento é tão grande quanto ou maior no depois. Então, realmente, nós estamos com um grande problema de saúde. E é por isso que, quando a gente vê qualquer tipo de roubalheira relacionada à saúde, neste momento, dá vontade de entrar pela televisão, pelo rádio, pela internet, onde você está vendo essa notícia, chegar do outro lado e estapear a criatura que está fazendo isso, né? É o fim da picada, né? É o É fim o do mundo. A fim do pessoa tem que mundo. explorar, roubar o dinheiro para comprar o material hospitalar, os equipamentos, comprar Sabe? É o o fim equipamento do mundo. Quer dizer, danificado. numa situação de crise como esta, numa situação difícil como esta, a pessoa ter capacidade de fazer uma coisa dessa, tem que ir para o inferno mesmo, né? Não tem outro lugar para essa pessoa aí. Enfim, a gente tem que realmente estar muito atentos e no pós-Covid nós vamos ter a oportunidade de ter outras conversas onde vocês vão falar, doutora Matilde tinha razão. Olha o que a doutora Matilde falou lá atrás, está acontecendo agora. Entendeu? Porque a gente está vendo como acontece. A gente já tinha experiência de reabilitar pacientes de longa estadia em UTI. Esses pacientes ficam 3, 4, 5 semanas em UTI. Gente, é muito tempo. É síndrome do imobilismo na certa. Então, nós vamos ter que ter uma atenção muito especial com esses pacientes. Nós vamos ter que ter muita compaixão, muita paciência para realmente entender o que essas pessoas passaram, entender o âmago do sofrimento dessas pessoas e poder ajudá-los de uma maneira efetiva. Nós vamos ter que ter essa sensibilidade. No começo, na metade do ano passado, o regional chamou as assistências judiciárias das cidades para conversar, né? Porque já havia um problema de judicialização de saúde pública em excesso e eles alertavam isso para a gente. Eu sou presidente da Comissão de Direito Médico de Votorantim e a gente tem um projeto, a gente fez um projeto com a Secretaria da Saúde Municipal e qualquer assunto que chega em triagem de direito médico hoje na assistência judiciária na OAB, há uma triagem separada. Então, a gente analisa os casos, agora está um pouco diferente por causa dessa situação de Covid, mas a gente analisava os casos e a gente tratava administrativamente. O resultado é impressionante. De 10 casos que a gente recebeu num período de 3, 4 meses, a gente distribuiu uma senha para fazer eu entrar com a ação. O resto, tudo, na conversa, a gente conseguiu resolver, as pessoas foram atendidas, os tratamentos aconteceram. E aí, quando a doutora fala isso, nesse momento de Covid, a justiça, ela está agindo de forma diferente. Ela está olhando o interesse coletivo e não o individual. Então, quando a gente, hoje, uma ação que uma pessoa com deficiência requerendo tratamento, tanto pelo SUS como particular para o plano de saúde, não está sendo concedida nesse momento. Claro, grande parte dessas ações, especialmente quando envolve menor, a gente não tem acesso porque tem segredo de justiça. Mas, no geral, os juízes não têm dado, porque eles estão dando preferência para usar o capital no tratamento da Covid, porque a situação é muito grave. É muito grave. Eu não acho que essa atitude da justiça, neste momento, esteja errada. Aliás, eu sou contra a judicialização, de um modo geral. Eu acho que a judicialização é o último do último recurso. Tem que ser o último do último, realmente, quando todas as formas de diálogo foram esgotadas. Não tem mais diálogo. Aí sim. Mas, fora isso, eu sou contra a judicialização, porque a gente não pode esquecer que o recurso é um só.
E quando nós desviamos o recurso para uma única pessoa, eu não estou discutindo o mérito da questão. Ela pode estar certa ou errada na sua judicialização. Mas quando se desvia esse dinheiro, é o dinheiro que está saindo de outros procedimentos que vão deixar de ser realizados. Porque a fonte de dinheiro é uma só. Então, nós temos que tentar acomodar o máximo possível as situações, discutir, dialogar, chegar nas vias, por vias do diálogo e vias legais, chegar a soluções sem precisar judicializar. Essa é a minha opinião pessoal. Quanto menos judicialização, melhor. Judicialização em medicina não é bom para ninguém. Não é bom para os planos de saúde, não é bom para o Estado, não é bom para o paciente, não é bom para ninguém. Nós temos, sim, que abrir os canais de comunicação para que os pacientes tenham acesso ao direito de saúde que lhes é devido pela Constituição. Sim. Ponto. Mas não na forma de estar um estapeando o outro, brigando com o outro, indo na justiça e tudo mais. Nós temos que abrir o diálogo para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira coerente, de uma maneira inteligente para todos e muito mais rápida. Quando se estabelece o diálogo, as portas se abrem e as coisas acontecem muito mais rapidamente. Às vezes, um processo de judicialização demora muito tempo. Na medicina, menos, porque os juízes têm a sensibilidade de saber que doença não espera. Mas, mesmo assim, é um processo muito complicado. Eu acho que nós vamos ter que ter um olhar especial para o paciente portador de sequelas, e as sequelas de Covid vão engrossar a fila dos pacientes sequelados. Desafortunadamente, essa é a realidade. E nós vamos ter que ter um olhar especial para esses pacientes. Já existe algum procedimento especial? Os médicos já começam a identificar alguma coisa? Porque, assim, hoje a senhora deve ter um procedimento de reabilitação, fora os protocolos para aqueles casos. Mas, assim, já começa a se vislumbrar um procedimento especial para tratar esse tipo de paciente? Porque até tinha uma pergunta aqui, até tinha uma pergunta aqui falando sobre a opção da teleconsulta, de fazer a telereabilitação. A Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação está abrindo um fórum de discussão entre os médicos fisiatras de todo o país para discutir os protocolos reabilitacionais, os protocolos de avaliação e identificação das disfunções decorrentes do Covid e, em consequência, os protocolos reabilitacionais. A questão da teleconsulta e da teleorientação também está sendo discutida em nível de Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, mas este é um assunto bastante delicado, porque envolve sigilo médico. Teleconsulta e telereabilitação não é uma chamada de WhatsApp ou uma chamada de telefone entre o paciente e o seu médico. É muito mais que isso. É um ato médico. E pelo ato médico, nós temos que ter o sigilo médico e a ética médica respeitada nesta nova modalidade de atendimento. Para isso, é necessário plataformas de atendimento onde fique registrada a consulta, todos os dados colhidos do paciente, e esses dados têm um sigilo.
Além disso, é necessário, para que o médico tome alguma iniciativa, como prescrever um remédio, uma orientação, o médico tem que ter o receituário com a certificação digital, porque senão não vale, o paciente não vai conseguir ir à farmácia e comprar o medicamento. Tudo isso está sendo discutido em termos de Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, para que a gente faça com propriedade. Além disso, tem uma outra questão, que é a remuneração desse procedimento. Porque é um procedimento, como ato médico, que tem tanta responsabilidade quanto a consulta presencial, ou mais, porque no presencial você tem recursos que na tele a gente não tem, e isto precisa ser devidamente remunerado. E esta discussão com os planos de saúde, de como vai ser esta remuneração, também está sendo discutida. O consenso que o Conselho Federal de Medicina já chegou é que essa remuneração não pode ser inferior à remuneração presencial, porque haviam algumas correntes que queriam pagar metade do preço de uma consulta presencial, quando isso não é possível, porque além de você ter custos com a plataforma, com a instalação e tudo mais, é um ato médico, igual a uma consulta. Então, existem muitos aspectos legais e jurídicos que precisam ser colocados e bem direcionados. Você conversar com o seu médico por telefone, por WhatsApp, já é uma prática que os médicos fazem há muito tempo. O meu paciente, quando precisa, me procura. Mas isso é um telefonema, não é uma teleorientação. Percebe? Uma coisa é um telefonema, uma coisa é responder um WhatsApp e outra coisa é telemedicina. Telemedicina requer uma plataforma. Alguns grandes hospitais, como o Einstein, como o Sírio-Libanês, já montaram suas plataformas. Existem companhias montando plataformas médicas com este objetivo. Mas existem padrões de qualidade internacional que devem ser seguidos para essa prática. E nós estamos ainda engatinhando nesse processo, porque esse processo da telemedicina no Brasil estava em stand-by, até estourar o Covid. Quando estourou o Covid, não teve jeito, teve que liberar. Mas é uma coisa que nós vamos ter que caminhar mais lentamente do que a gente gostaria ou necessitaria, por questões éticas e jurídicas. Doutora, eu particularmente já estudei sobre a questão da telemedicina, já fiz até uma live com uma outra advogada, já conversei com o médico, a gente tá programando uma live sobre teleperícia. Eu acho que o risco para o médico é muito maior. A questão da confidencialidade, porque no começo os planos de saúde queriam pagar 50%, eles iam montar estruturas para que os médicos fizessem como se fosse consultório e pagariam 50% da consulta. É um absurdo, porque a responsabilidade é muito maior, o dano é maior, tem toda a questão da confidencialidade, do sigilo profissional, do sigilo do prontuário médico. Exatamente, como ato médico, você tem a responsabilidade jurídica do seu ato médico. Então, não é brincadeira, não. Se o ato médico já é complicado, presencial, né, você está sujeito a processos jurídicos de erro médico, imagine por tele. Né? Então, é possível a teleorientação, a telemedicina, é o futuro. No futuro, nós vamos ter isso estabelecido, tenho certeza absoluta, mas não é
nós não podemos confundir telemedicina, teleorientação com telefone e WhatsApp. São coisas completamente bem diferentes. Exatamente, são coisas muito diferentes. Eu posso conversar com o meu paciente por um FaceTime, o que não representa uma teleorientação ou uma telemedicina. Ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, porque isso é muito importante e tem implicações éticas e jurídicas. Tem implicações, não, implicações judiciais, porque tem a responsabilidade civil e criminal, e também tem a questão com o Conselho Federal de Medicina, que pode haver uma representação, você pode ter um processo ético aberto. Então, quando me consultam sobre esse assunto, eu falo, você tem que ter muita segurança, um sistema muito parrudo, ter a certificação, que também não é barata, o ICP, para você poder emitir as receitas médicas. Então, isso é muito complicado. Então, tem que fazer a matemática, se vale o investimento versus a questão do prejuízo que você pode ter no futuro. Sim, eu acho que todo médico vai ter que se preparar para isso. E vai ter que investir nisso. Quando eu era estudante de medicina, eu investi no meu primeiro estetoscópio. Depois fui investindo em outros equipamentos que iam ajudar a minha prática médica. A telemedicina não vai ter volta. Então, os médicos vão ter que investir nisso. Mas já que você vai gastar dinheiro, gaste dinheiro bom, não é? É aquilo que minha avó falava, não dá para botar vela boa com defunto ruim. Com defunto ruim. Não é? Gastar vela boa com defunto bom. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa com muita parcimônia. Mas vamos ter que fazer. Esse é o futuro da medicina. Eu já estou de cabelinho branquinho, mas ainda vou fazer teleconsulta, porque eu pretendo viver muito e trabalhar muito ainda. De pretensão a gente pode viver, né? Não sei se eu vou conseguir, mas que eu pretendo, pretendo. Se eu puder ficar para semente, eu fico. Doutora, eu acho que a sua área é numa das que mais trata a medicina humanizada, né? Porque agora se usa muito esse termo de humanização, a advocacia humanizada, a medicina humanizada. Sim. Porque mas o seu os paciente... fisiatras têm isso no gene, né? No sangue. O médico, quando vai fazer fisiatria, ele já tem uma índole diferente. A gente diz que para ser ortopedista tem que ter determinados pré-requisitos. Para ser cardiologista, idem. Para ser fisiatra também. Então, o médico fisiatra já tem um DNA humanizado, já vem no sangue, você percebe? E isso para nós é normal. Eu tenho 40 anos de formada médica, queria fazer fisiatria desde que era estudante de medicina e aprendi a ser médica dentro desse espírito fisiátrico de humanização. Então, o que se fala de humanização hoje, a gente já fazia 40 anos atrás, entendeu? Enfim, então, para o fisiatra é fácil isso, porque está no gene, está no sangue. Mas a gente vê que não é tão simples e lógico assim para todas as especialidades, né, médicas. E o fisiatra tem uma outra grande vantagem, que ele sabe trabalhar em equipe. E isso é muito importante quando a gente fala de humanização da medicina, porque não dá para saber tudo de tudo, mas se você sabe trabalhar em equipe, você consegue tirar o melhor de cada um em prol do paciente. Então, o médico fisiatra que comanda equipes de reabilitação, ele consegue tirar o melhor de cada um da sua equipe em prol do paciente. E o paciente reconhece isso muito. Eu tenho pacientes que eu sigo há mais de 20 anos.
Então, a gente acaba se tornando íntima da família. Eu já fui em casamento, batizado, enterro, entendeu? De paciente meu. A gente acaba se tornando parte, né? Integrante, a gente vivencia, né? Os pacientes. E isso é muito bom. Eu gosto muito, eu acho que isso é muito bom. Eu ia perguntar assim, eu acho que é a parte mais, qual é a parte mais gratificante, mas já comecei, até tenho ideia, porque imagino acompanhar, né, toda aquela situação É de muito bom. perda e de repente você... Eu acho que o mais gratificante é a gente acompanhar os pequenos ganhos, porque é nos pequenos ganhos que a pessoa realmente constrói a sua recuperação. E nesses pequenos ganhos, a gente fica muito feliz, entendeu? É aquela criança que pega no lápis pela primeira vez, que começa a desenhar, que outro dia eu fiquei assim emocionada, mas era uma coisa linda. Uma pacientezinha minha foi engatinhando, se arrastando pelo chão, abriu a geladeira e entrou dentro da geladeira. A mãe filmou e me mandou o filme. Falou, doutora, olha o que ela está fazendo. Quer dizer, uma criança que não se movimentava bem, que tem paralisia cerebral, está ativa o suficiente para ir se arrastando, a conseguir abrir a porta da geladeira e se enfiar dentro da geladeira, é um ganho. Fiquei eu feliz, ficou a mãe feliz, ficou todo mundo feliz, porque ela fez uma traquinagem. Mas esses ganhos do dia a dia que fazem toda a diferença na nossa vida. Tem um comentário aqui que eu até vou ver. Fisiatra na equipe de reabilitação é como se fosse o maestro na orquestra. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. O maestro não faz música sozinho, né? Mas como ele sabendo reger, ele tira o melhor de cada músico, né? Ele faz com que cada músico dê o melhor de si. E quem ouve essa música linda é o nosso paciente, né? É mais ou menos isso, é uma analogia bem bonita isso, ser um maestro de uma orquestra. É mais ou menos isso mesmo. Mas a gente vivencia muito, sabe, com os terapeutas. Eu costumo discutir os casos com os meus auxiliares, com as pessoas que trabalham na minha equipe, e é uma cumplicidade muito boa, né? Hoje mesmo eu atendi uma pacientezinha, quando eu terminei de atender, liguei para a fisioterapeuta dela, falou, olha, Flávia, assim, ela falou, você está com a minha pacientezinha, né? Está com a fulana? Estou. Ó, é assim, 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 assado. Ah, Matilde, estava pensando nisso, aquilo. Então, a gente já discute, já sabe o que vai fazer. É muito engrandecedor para todos os lados, né? Eu gosto muito de trabalhar com equipe, tive a felicidade de trabalhar com excelentes fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais maravilhosas, psicólogas fantásticas, e é um privilégio porque a gente cresce muito no contato multi e interprofissional. A gente aprende muito, né, umas com as outras e com os nossos pacientes. Eu sou suspeita, né, para falar da fisiatria, porque eu sou fisiatra de corpo e alma, né, então eu sou suspeita. Mas eu vi que tem várias fisiatras que entraram na nossa live aí, e elas podem falar também, porque eu acho que muitas alunas minhas, até eu já vi aqui, elas podem falar isso também. Doutora, a gente está encaminhando aqui já para os últimos 10 minutos finais, então já quero agradecer a presença de todos que participaram da nossa live, vai ficar salva. Foi uma live maravilhosa. Eu acho que eu sou privilegiada, porque quando eu comecei, eu advogo nessa área de direito médico. Quando eu comecei com esse projeto de falar um pouco do direito médico,
E aí a gente começou a conversar com os médicos, e aí a coisa começou, tipo, levar informação da saúde e também do direito junto. É muito gratificante. Eu adoro. Eu vejo a senhora falando disso, eu penso quando eu tenho que falar com... Mesmo na assistência judiciária, acho que é até mais, e no escritório, você consegue uma vitória para o seu cliente, ou o procedimento que está lá parado, a pessoa precisa do atendimento, se faz uma ligação, a pessoa lá ajeita, olha o cross e consegue a consulta e já faz o tratamento. Óbvio, a gente não tem muito desse retorno, porque há uma questão de confidencialidade, tem questões legais para captação de cliente, então tem um certo bloqueio, a gente não tem muito contato com esse assistido do pós, é só naquele momento. Mas eles voltam e deixam recados com as funcionárias Sim. lá, agradecendo e tal. Então, esse é uma parte que eu acho que é muito gratificante da gente ver o resultado. Então, Sim. eu já quero agradecer a doutora por ter aceito o meu convite. Quero já deixar aqui de público um novo convite para a gente conversar, porque eu acho que o nosso papo foi muito gostoso, foi muito interessante, muito esclarecedor. A gente está vendo toda essa movimentação, falando da doença, de dúvida, de não sei o quê, mas eu não tinha visto nada no pós, a não ser uma notícia outra esporádica. Quando eu conversei com a doutora já aceitou na hora, já vamos falar, eu quero falar sobre isso. Isso é muito importante, trazer todo tipo de informação. Agradeço muito. E queria deixar esses últimos minutos para a doutora falar assim, livre. Doutora, o que a doutora quiser falar sobre a fisiatria em si, sobre a questão do Covid, esses últimos 6 minutos aí é da doutora livre para suas considerações. Eu queria fazer um resuminho dos pontos principais, porque tem muita gente nos assistindo. Tem o Antônio Grilli nos assistindo, que foi meu colega de faculdade, e vários fisiatras, muitas terapeutas que eu vi entrando. Então, só para resumir, no pós-Covid, nós vamos ter sequelas pulmonares, neurológicas, vasculares, musculares, de pele, de voz, nutricionais, olfato e paladar e psicológicas. Eu fui fazendo assim, deu quase 2 mãos. Tá? Então, é muita coisa. Fiquem atentos para esses pacientes. Tenham um olhar compassivo para esses pacientes. Tenham um carinho especial, porque eles estão sofrendo e sofreram muito. Eles ficaram apavorados com a morte, tá? Nem todo mundo já enfrentou a morte ou tem capacidade de enfrentar a morte. Então, doem o melhor de vocês na recuperação desses pacientes. Eles vão precisar de vocês, do seu carinho, da sua atenção e da sua competência. Eu conclamo a todos os profissionais de reabilitação, os médicos, os terapeutas, as terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogas, todos, a se juntarem e doarem o seu melhor nesse pós-Covid, para os pacientes de Covid e para os nossos pacientezinhos que estão saudosos e carentes do nosso apoio. Um beijo grande para todos, adorei estar com vocês, tá? E espero poder estar sempre muito perto de vocês. Muito obrigada. Doutora, obrigada a você, de novo. Aqui só elogios para a doutora. Também estendo os meus. Muita generosidade da doutora partilhar com a gente essas experiências, trazer essas informações tão importantes, porque quem que imaginava que a gente ia ter tanto impacto, inclusive até na garganta. Nossa, assim, acho que a doutora lida falou que lida com pequenas vitórias. Eu acho que o pós-Covid vai ser exatamente isso. Essa semana eu ainda tenho uma live com uma psiquiatra que nós vamos falar sobre esses danos, porque esse medo de morte
iminente, essas imagens, eu discuti essa semana passada com o cardiologista sobre a questão do uso indevido das imagens, fere o código de ética, onde já se viu tirar esse tipo de foto e filmar, e jogar isso a público, deixa a pessoa mais desesperada, com mais medo. As pessoas têm medo de ir ao hospital. Eu achei que tinha passado um pouco disso, mas pelo visto, hoje eu recebi em vários grupos, não vá ao médico, não vá. Não, você tem que ir ao médico, você tem que procurar o médico, né, doutora? Sim, sim. Não deixe de ir ao médico, né? Não deixe de ir ao médico. Muitas clínicas, muitos consultórios se prepararam para ter um atendimento seguro. Meu consultório está completamente equipado para ter um atendimento seguro. Então, não deixe de ir ao médico, tá? O médico é seu amigo, ele está lá para te ajudar, tá? O médico não vai colocar nem ele, nem a você em risco. Procure o seu médico. Bom, agradeço a todos que participaram da nossa live. Uma boa noite. E, doutora, até a próxima. E que seja em breve. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Um beijo a todos. Boa noite. Muito obrigada por participarem. Boa noite.